Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Moisés, quando ele viu um hebreu sendo atacado, ele vai e mata um soldado do Egito e foge. E ele passou 40 anos no deserto, 40 anos sofrendo, 40 anos com sentimento de culpa, 40 anos fora do propósito de Deus. O ministério de Moisés começou com 80 anos, irmãos. 40 anos ele fugiu, ficou por mais 40 anos no deserto, distante do propósito de Deus, precisando ser curado pelo Senhor. Enquanto nós não formos curados por dentro, nós não poderemos ser usados numa plenitude total daquilo que Deus tem para nós. O Senhor curou a Pedro quando perguntou para Pedro se Pedro amava o Senhor. E a Bíblia fala que Pedro falou por 3 vezes: eu te amo, Senhor. Naquele momento, o Senhor demonstrou o amor de Pedro, dizendo: olha, o teu propósito, a sua missão é que você apacente as minhas ovelhas. Ali o Senhor falou assim: olha, você pensava que seu ministério tinha acabado, que tudo deu errado, que eu não me importava mais com você. Mas o Senhor lhe falou: agora, fala agora, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas, te amo. Tu me amas para a 3ª vez, Senhor, tu sabe tudo. Deus examinou a Pedro por dentro, e Deus nos examina por dentro, amém, irmãos? E a Bíblia fala que o que aconteceu com Moisés, irmãos? Moisés teve encontro com o Senhor em Êxodo capítulo 3. E agora o Senhor manda ele voltar de onde ele tinha saído, e agora ele voltou como um instrumento de Deus. Eu quero profetizar que onde você chegar, você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, para a glória de Jesus. Aleluia. Como eu falei, Moisés ele foi o primeiro juiz, depois levantou vários juízes, e aí tem um livro de juízes também, que já foram pessoas que julgaram a Israel por muitos anos. Eles eram legislador, eles eram pessoas capacitadas por Deus, pessoas com autoridade. E a Bíblia fala, irmãos, que quando o juiz estava vivo e estava julgando, o povo permanecia na presença do Senhor. Mas a Bíblia nos fala, no livro de Ezequiel, que o Senhor ele tiraria o coração de pedra e traria o coração segundo o querer dele. Abra em Ezequiel capítulo 2. Mesmo Deus enviando juízes, mesmo Deus enviando profetas, o povo era um povo obstinado, um povo distante do Senhor. E muitas vezes nós fomos assim, irmãos. Quantas vezes estávamos no mundo e Deus nos chamando para perto e nós distantes, como Moisés. Mas Deus tem a forma de nos atrair, amém? Ezequiel 2. Versículo 1. Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim. Quando o Espírito Santo ele entra, tem mudança. E me fez ficar em pé. Aleluia. Sabe o que Deus está falando para você? O Espírito Santo vai permanecer você em pé. Vai te deixar em pé no ano de 2024, 2025, 2026, 2027. Até a vinda de Cristo. Quem crê nisso, exalte o Senhor com as palmas. É o Espírito Santo que vai te fortalecer nas tuas fraquezas e vai te abençoar. É Ele que vai segurar nas tuas mãos. Olha o que mais fala. E eu ouvi aquele que me falava comigo, e ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhe dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, e saberão que há um profeta, que o profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem.
mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Amém? Então o que Deus estava falando para o profeta Ezequiel? Estou enviando para você não uma nação desconhecida, mas um povo com um coração endurecido, um coração distante de Deus. É necessário Deus ele trabalhar no homem, quebrar o coração do homem, irmãos, para o homem buscar a Deus. É necessário você passar a ter uma intimidade, uma experiência com Deus, para Deus moldar a sua mente, o seu coração, para você ter imagem e semelhança do Senhor. E Deus ele vem trabalhando dentro da palavra e nos limpando, como limpou o próprio Pedro. A Bíblia fala que o próprio Jesus falou: vós estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado. Em Ezequiel 36, o Senhor lhe fala agora que tiraria o coração de pedra e daria um coração segundo a vontade do Senhor. Em Ezequiel 37, Deus agora através do profeta vem falando: olha, essa visão que você teve aí sobre o vale de ossos secos, Ezequiel, onde você viu o vale sequíssimo, é a nação de Israel. Quantas pessoas, irmãos, que estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas aí fora que você vê, ou até que se afastaram, que estão com a vida distante de Deus, destruída? Mas Deus agora, Ele está dizendo que Ele levantaria um profeta, Ele levantaria para ser um vaso na mão do Senhor, para que esse exército se levantasse através da palavra. Sabe o que Deus está falando para você? Ele quer levantar a tua vida para pregar a palavra do Senhor. Ele quer levantar a tua vida, aleluia, Pai, glória a Deus, para ser um instrumento de Deus, para que as pessoas conheçam e sejam transformados por esse Deus maravilhoso e poderoso que nós servimos. E aí isso começa pela tua casa. Eu quero profetizar que neste ano a sua casa, o seu pai, a sua mãe, a sua família há de se converter, porque Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de ser soberano, Deus não deixou de agir. A Bíblia fala que Ele nem se cansa e nem se fadiga, Ele trabalha por aquele que nele espera, e você está esperando em Deus. Então a bênção vai começar sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu irmão, sobre a tua irmã, sobre o seu esposo. Deus vai fazer uma grande obra, porque Deus te levanta como profeta para as nações, para a glória do Senhor. Que exalte o Senhor, aleluia, Pai, glória a Deus. Mas a mudança primeiro passou a ser Ezequiel. O Senhor no capítulo 2 ele fala: come deste rolo, Ezequiel. E quando ele comeu, irmãos, foi doce como mel. Mas quando chegou no ventre dele, houve uma transformação muito grande. Assim como o Senhor lhe fala que a palavra não volta vazia, ela produz. Amém, irmãos? E ela é uma espada de dois gumes. Você vai ver em 2 Timóteo 3,16 que ela é apta para discernir, para ensinar, para corrigir, para que o homem seja instruído para toda boa obra. Essa palavra, quando você lê, você escuta, ela vai transformando o seu interior. Aí Deus dentro da palavra vai te ensinando a perdoar. Deus dentro da palavra vai te ensinando e vai trabalhando dentro de você. Foi isso que o Senhor fez com Moisés e fez com Ezequiel. Mais interessante, irmãos, que a palavra vem para nos confrontar. Você vai ver em 1 Coríntios 11, o Senhor fala na Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. No Velho Testamento havia o que? Os juízes. O que o juiz fazia? Julgava grandes causas. Você vai ver, depois dos juízes, você vai ver Davi julgando causa. Você vai ver Salomão julgando causas muito difíceis, e Deus dando sabedoria. Mas você observa, irmãos, que no Novo Testamento o Senhor fala agora assim: olha, as outras pessoas, eu tiro o coração de pedra, eu trabalho na vida deles. Agora eu quero que você olhe para si próprio. E aí eu quero que você acompanhe comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Olha o que a Bíblia fala: que cada um examine-se a si mesmo. O que Deus está falando? Eu devo olhar para mim agora.
e observar e dizer assim: é isso que eu preciso mudar. Deus, me ajuda nesta área, abençoa a minha vida. Por quê, meu amado? Porque muito cristão, ou muito quem está lá fora, ele fica olhando, e isso infelizmente tem: fulano ali está dando um mau testemunho, eu vou ser cristão igual fulano, eu vou ser cristão igual fulano. Mas o Senhor está dizendo para olhar para nós mesmos. Por quê? Abre Apocalipse capítulo 15, 20, versículo 15. Vai vir os escândalos, vai vir infelizmente, as coisas. Mas o que a Bíblia fala, irmãos? Olha o que a Bíblia fala. É olhar para si próprio. Versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Sabe o que Deus está falando? É um homem se examinar e saber que ele precisa de um Salvador. Todas as vezes que formos olhar para a falha do outro, olhar para o defeito do outro, formos querer fazer o papel de Moisés, fazer o papel dos profetas, e não examinarmos a nós mesmos, vamos acontecer o que? Nós vamos estar falhando. Temos que ter a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então você que está distante de Deus, que ainda não fez uma aliança com o Senhor por causa de testemunho de A, de B, quem está perdendo é você próprio. Quem perde somos nós. Eu tenho que ter a convicção que meu nome está lá escrito no livro da vida. Por quê, pastor? Abre em Mateus 10, 32. Mateus 10, 32, olha o que a Bíblia fala. Eu preciso ter essa convicção. Meu nome está escrito no livro da vida. Mas para isso acontecer, eu tenho que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mateus 10, 32. Acharei? Olha o que a Bíblia diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está nos céus. Você tem que ter a convicção que você já confessou Jesus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus. Moisés, ele viu a causa de um hebreu, preste bem atenção no que eu vou dizer, mas faltava Deus curar ele por dentro. Muitas vezes nós olhamos e vemos as mazelas das pessoas, mas é necessário Deus trabalhar em nós. E aí quando a Bíblia fala assim: examine esse homem a si mesmo, Deus está dizendo assim: olhe para você, veja o que precisa ser mudado, veja o que precisa ser transformado. E aí entra a ação do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Antes o olhar era para fora. Deus envia o profeta agora às nações. Agora vem o Espírito Santo trabalhando em nós. O que a Bíblia fala, irmãos? Que Deus trabalha em nós através, glória a Deus, da ação do Espírito Santo. No fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Ele vai trabalhando em nós. Nós somos mais cristãos do que éramos semana passada. Paulo falou: ninguém me incomode, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Como é que ele demonstrava o amor ao Senhor? Através da obra que ele fazia. Chegava em um lugar, era apedrejado, saiu. Chegava no lugar, ele era chicoteado. O naufrágio, lutas, perseguições, fome. Isso demonstrava para as pessoas, e principalmente, o amor dele para com Deus e para com a obra do Senhor. Tanto que ele diz que além de todas essas coisas, tenham cuidado das coisas da igreja do Senhor. Quem enfraquece que não enfraqueça? Então o que Deus está dizendo para os irmãos? Que devemos orar e olhar para nós. Lá como o Salmo 139. Como que o Salmo 139 fala? Vê se há em mim algum caminho mau. Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. É essa área que eu preciso ser transformado. Sabe por quê, irmãos? Para sermos luz e sal do mundo. As pessoas
estão sedentas de Jesus. As pessoas falam mais de política e futebol e pouco de Jesus. E aí o olhar para essa geração que Deus quer é o olhar de Ezequiel. Há um vale de ossos secos que Deus vai nos usar para profetizar, e através das nossas vidas pessoas vão se render para a glória do Senhor. Enquanto eu não me posicionar e dizer: Deus, eu vou olhar para mim, Senhor, eu vou, Senhor, para orar ao Senhor, e o Senhor vai fazer uma grande obra, não vamos prosseguir, irmãos, porque a maior luta do homem é renunciar para estar na presença do Senhor. Para você estar na presença do Senhor, você precisa renunciar ao mundo, renunciar às coisas. Abre em 1 João, capítulo 2. Lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, 1 João. Mas é fácil olharmos para as outras pessoas. É fácil dizer fulano, ciclano. E é normal nosso, irmãos, a gente vê. Mas o que Deus está falando nessa noite? Vamos olhar para nós. 1 João capítulo 2. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, vem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A luta maior do ser humano, irmãos, a maior do ser humano é renunciar. Para você estar aqui nessa noite, você tem que renunciar. Renunciar talvez a um evento que teria bebidas, lugares que não agradariam a Deus, mas eu louvo a Deus. Como diz lá em Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Pai. Deus, tu és fiel, Pai. E sabe o que Deus está falando para você? Você examinando a si próprio, Deus está te vendo. Ele vai te ajudar. Tem gente que está aqui, e Deus não me revela quem é, mas há um problema com a bebida. Você tem lutado, não tem conseguido largar a bebida, mas Deus vai te dar a condição. Deus vai fazer a obra na sua vida para a glória do Senhor, e vai tirar aquilo que não agrada. Pedro, até o jeito dele falar mudou depois que ele esteve com Cristo. Então o que Deus está falando, meu amado? Ele está agindo dentro de nós, está nos quebrando por dentro, está nos ensinando, irmão, sobre perdoar, sobre amar o próximo, sobre ter paciência. Eu conversei com minha esposa essa semana agora passada. Tem certas pessoas, irmãos, que vêm para as nossas vidas, que é Deus trabalhando em nós, como ter paciência. Sabe a situação que você é normal de você irar, mas Deus está nos moldando o nosso caráter. E através das nossas obras, as pessoas veem a graça do Senhor. Porque vê que a transformação chegou através de nós. Mas Deus está falando para você, precisa ser mudado em você. É o temperamento? É a forma? É algo? É uma atitude? É uma palavra? O que precisa ser mudado dentro de você? Primeiro Deus pega Moisés e muda Moisés. Muda o coração de Moisés. Tira o Egito de Moisés. Tira a sandália dos seus pés, Moisés. Porque o lugar que tu pisa é santo. Deus está tirando das nossas vidas aquilo que não agrada ao Senhor. Não é o homem mudando a gente. A personagem Jaqueline falou aqui domingo hoje de manhã. Eu aprendi que eu não mudo ninguém. Você não consegue mudar ninguém, irmãos. Você ensina, orienta os nossos filhos. As pessoas são influenciadas. Mas tem coisas dentro de nós que precisa Deus nos sacudir. Não foi a morte de Estevão que sacudiu o coração ou quebrantou o coração de Paulo. Os pés,
Aos pés dele foi depositado as roupas ensanguentadas de Estevão, que foi apedrejado porque pregou a palavra. Isso não mudou. Mas quando ele estava no caminho de Damasco, o Senhor Jesus marcou um encontro com ele. Sabe o que Deus está falando para você? Deus está marcando um encontro contigo nessa noite. E o próprio Deus vai marcar encontro com uma pessoa da sua família que precisa de mudança. Deus vai trabalhar em áreas que você e eu não conseguimos trabalhar, irmãos. Deus vai mexer na nossa estrutura. E quando cantamos isso é muito forte. Precisamos que Deus trabalhe em nós, para que através de nós venha ser um fluir grande. E isso não indica perfeição, presta atenção. Moisés, mesmo sendo trabalhado do Senhor, mesmo Deus trabalhando dentro dele, mesmo Deus fazendo milagres, Moisés irou e feriu a rocha. Isso não é desculpa para você fazer algo errado. Mas eu quero dizer para você, isso é um abrir de olhos para nós, em saber que Moisés não era perfeito, Davi não era perfeito, Salomão não era perfeito. Davi era o homem segundo o coração de Deus, pecou. Salomão, o mais sábio, se afastou. Aí você vai ver Sansão mais forte. Deus deixou exemplos de homens que não eram perfeitos, mas eram moldados pelo Senhor. Mas sabe o que Deus está falando para você? Você está cada dia, ó, como a luz da aurora, cada dia você está alcançando um patamar maior. Lá no céu, meu amado, lá não vai haver dor nem tristeza. Aquilo que o obreiro Márcio falou, olhe para Jesus, agrade ao Senhor. Deus, me ajuda, Senhor Pai, nas minhas fraquezas. Examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho mais a tarefa, irmãos, preste atenção. Eu posso até comentar, hoje de manhã a gente fez um comentário aqui sobre algo, posso até comentar, mas eu não tenho a tarefa de ser juiz. Eu não tenho a tarefa de julgar a pessoa. Lembra de Acã? O varão pregou aqui várias vezes sobre a capa de Acã. A capa babilônica e as moedas que ele pegou. Quando chegou no ouvido de Josué e lançou a sorte e caiu sobre a família de Acã, todos eles foram apedrejados. Isso era a atitude do Velho Testamento. Agora Deus, João capítulo 1, versículo 11. O Espírito Santo veio agora morar em nós. Somos filhos de Deus. O próprio Deus e o Espírito Santo agora vai moldando a gente. Você vai estar em um lugar. Você vai pegar um copo de cerveja na mão. O Espírito Santo vai dizer para você, isso não é para você. O próprio Deus vai estar trabalhando em você. Daqui a pouco você não tem mais prazer, ó. Isso aqui não é mais para mim. Isso aqui não é mais para mim. Um apóstolo Rubens, ele conta que ele estava em uma boate, afastado, querendo afastar. E aí quando chegou lá, que ele entrou naquela boate, ele lá dentro, ele viu que o lugar que ele estava não era para ele. Aí entra um pregador, pediu para desligar o som dentro da boate. Pediu para um banco e subiu no banco e começou a ministrar a palavra. E falou assim, ó, tem gente que está aqui que seu lugar não é aqui. Se você entendeu a mensagem, siga-me. Ele saiu e seguiu, porque aquele lugar não era para ele. Tomar conta dos porcos, cuidar dos porcos, não era lugar para o filho. Ele estava num lugar que não era dele, com um povo que não era dele, e fazendo uma obra que não era dele. Ele despertou. Quem despertou ele? O Espírito Santo. E ele voltou para a casa do Pai. E ele disse, Pai, eu peguei contra o céu, eu peguei contra ti. Ele examinou a si mesmo. Mas o Pai o abraçou, o beijou, deu um anel no dedo, sandálias novas, vestes novas, e fez uma festa. A Bíblia fala que não há festa, irmãos. Não há festa, presta atenção, quando a pessoa é curada, quando o paralítico levanta. Só há festa no céu, quando o pecador se arrepende. Sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? Aleluia, para a glória de Deus. Há um caminho excelente. Há um Deus excelente, que trabalha dentro de você e abençoa a tua vida. E trabalha por você e pela sua família, para a glória do Senhor.
Ultimamente tenho ficado muito reflexivo, muito pensativo em algumas coisas, e de vez em quando eu externo isso comentando lá em casa ou no carro, lembrando tanto de livramento que Deus tem dado, tanto de bênção que tem cumprido. E tem hora que me falta até palavras para agradecer um Deus tão grande, Deus tão amoroso, um Deus que enviou os filhos na cruz para nos salvar, irmãos, para nos abençoar. Sabe o que Deus está falando? Há uma grande obra a ser feita. E Deus tem cobrado de mim mais tempo de oração. Essa noite eu dormi acho que 3 horas de relógio. E fiquei um pouco chateado porque não orei como deveria. Pastor, você orou muito? Não, orei pouco. Mas sabe a necessidade de orar, de ver almas se convertendo? Porque a vinda do Senhor é uma realidade. Agora recebemos a notícia que um rapaz que a gente conhece faleceu, foi assassinado. Então, você olha e vê como estão as coisas. A irmã Ana falando, pastor, ontem uma briga caiu um passarinho. Olha como que as coisas estão deturpadas, irmãos. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6 que nós valemos mais que os pássaros. E é que o Senhor alimenta e cuida. Não valeis mais que os pássaros? Por causa de um passarinho, uma briga, o rapaz pegou um paralelepípedo e bateu na cabeça do outro. Está em coma, rapaz. Então o mundo está aí, já é do maligno. O que Deus está falando para você? Seja a luz e sal do mundo. Seja o instrumento de Deus. Seja a boca do Senhor. Seja a mão que estende para trazer a pessoa para Cristo, para falar do amor do Senhor. Juntar a minha mente e dizer, Deus, eu preciso, Senhor Pai, ser um instrumento para o Senhor ser glorificado. Abra aí em 1 Coríntios 11, 28. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora eu tenho que examinar, olhar para mim mesmo, para Deus fazer uma grande obra na minha vida, para que depois disso, irmãos, eu possa apacentar as ovelhas, que você possa ganhar a sua família para Cristo. Aleluia, Pai. Porque tem hora que a nossa família não se converte, é porque olha para nós como cristão e não vê o cristão. Olha muitas vezes para os amigos, olha para a pessoa próxima e não vê. Porque olhamos para as outras pessoas e não olhamos para nós. E aí não é só uma coisa que precisa ser mudada, é várias coisas. Aí a pessoa está uma vida distante. Aí a pessoa, se entrasse no diabo, endemoniava o diabo. Mas está na igreja. Aí compra e não paga. Fala mentira. Não perdoa. Briga com os outros. Aí está com Moisés. Moisés tirado das águas. Moisés, um plano, um livramento, como a Aurora pregou outro dia. Deus livrou Moisés desde o início, mas com a vida toda errada, no deserto. Tem muita gente no deserto. As pessoas só vão se converter se ver Cristo, irmãos. E aí não é só aquelas frases bonitinhas no carro, não é aquelas frases bonitinhas que as pessoas vão postar agora no final do ano. Todo mundo tem uma frase bonita, uma frase de efeito. Não é assim? Vai para o status e coloca. Mas e no dia a dia, como o Varão falou aqui? É ser cristão no dia a dia, no trabalho. Quem nós somos no trabalho, irmãos? Quem nós somos no dia a dia? Você é uma pessoa que glorifica a Deus? Uma pessoa que exalta o Senhor? As suas obras, presta atenção, as suas obras não podem te salvar, mas as suas obras, aquilo que você faz, pode aproximar a pessoa de Cristo. Falei outro dia de Alex, compartilhando. Conheço alguns Alex. E esse Alex que eu falei outro dia, o camarada estava afastado, mas eu senti uma paz dele. Faltava voltar para o Senhor.
Tem outro Alex que eu conheço, camarada, pensa aí, é meu amigo, é afastado do Evangelho. Se eu pedir para ele, ô varão, bora ali comigo, lá em Itabuna ele vai, prestativo, gente boa. Só que, irmãos, presta atenção, serve para mim. O inferno vai estar cheio de gente boa, porque não está em Cristo Jesus, e não está buscando o Senhor. As pessoas vão olhar para você que é esposa, dentro da sua casa, seu esposo vai olhar para você e vai dizer: eu tenho um bom esposo, eu tenho uma boa esposa, porque vai ver atitudes de cristão. Não é só viver. Quando a Bíblia fala, examine-se a si mesmo. Para quê, irmãos? Para provar do corpo e do sangue de Cristo, para nos provarmos mais do Senhor, para experimentarmos mais de Deus. Devemos deixar Deus trabalhar em nós e através de nós de uma forma sobrenatural. Paulo falou algo tão forte em 1 Coríntios capítulo 11. Ele inicia aqui: sede meus imitadores. No versículo 1, como eu sou de Cristo. Isso é muito forte, né? Ele falou para Timóteo: olha, segue o meu exemplo, as minhas aflições, a minha conduta. Devemos ser cristão autêntico. Mas presta atenção, essa mudança quem traz para o outro é Deus. E por isso, qual é a nossa visão? Nós nos examinamos, nós oramos a Deus e vamos falar: Deus, é isso que precisa ser tirado, é isso que precisa ser tirado, eu não tenho força, me ajuda, Espírito Santo. E eu brigo, eu tenho um temperamento ruim, eu xingo todo mundo, eu compro e não pago, eu faço isso, eu faço aquilo, eu minto, se eu tiver a oportunidade de roubar, eu roubo. Não estamos usando ninguém, só são exemplos. Então essa área, pai, agora é ele e Deus. Lembra do Lucas 18? Abre em Lucas 18. Publicando o fariseu. Você vai só dobrar a Bíblia aí para você ler em casa. O fariseu dizia: eu jejuo 2 vezes, eu faço isso, eu dou dízimo, eu faço isso. E ele se justificava. Mas o publicano, ele falou: Senhor, sou pecador. Ele não quis nem chegar ao altar. De longe ele orava, irmãos, mas orava com o coração contrito. Não adianta eu querer tirar a trave do olho do irmão, o cisto do olho do irmão, se a trave está no meu olho. Não adianta, irmãos, eu preciso que Deus trabalhe em mim. Ele orava ao Senhor. E aí o que aconteceu? Deus fala que o Senhor, Jesus fala que ele foi justificado. Justificado. Porque ele não confiou na obra que ele estava fazendo, mas sim na obra que Deus estava fazendo. Amém? Lucas 18, versículo 9. Deus está fazendo uma grande obra para a glória do Senhor. As pessoas vão notar: você está diferente. O seu jeito é diferente. Lembra de Paulo, irmãos? Quando Paulo se converteu, a fama de Paulo era tão grande, de terrível, que os próprios cristãos tinham medo de Paulo. Precisou Barnabé chegar e dizer: olha, está diferente. Deus mudou a vida dele e as pessoas começaram a testemunhar a mudança que tinha na vida de Paulo. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Pessoas têm que chegar e acompanhar a mudança. As pessoas chegavam em conquista e diziam assim para minha mãe: ó, o filho da senhora é uma bênção. Deus usa nos dons. Ou quando ele vem aqui, que ele ora, minha casa e minha mãe só andava cheia. E Deus curando, Deus abençoando. Mas e minha mãe? Quando minha mãe me via? Como é que as pessoas próximas nos veem? Está entendendo, irmãos? O que eu digo para você? Não é aquela coisa forçada. Porque eu vou conseguir fingir por um tempo. Por um tempo eu vou ser bonzinho. Por um tempo eu vou ser legal. Lembra Herodes? Quando veio os 3 magos do Oriente para saber quem era Cristo, vieram até Herodes. E aí Herodes falou assim: olha, vocês vão lá, adore ele e me avise também para que eu possa adorá-lo. Ali aparentemente Herodes estava sendo bonzinho. Mas o que Herodes fez em seguida? Mandou matar todas as crianças.
Então, na verdade, Deus ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Por isso que Caim foi reprovado. Deus não agradou, porque Deus olhou para o coração. Aí, aprenda isso. Quando eu pregar, Deus vai olhar para o meu coração. Quando eu louvar, Deus vai olhar para o meu coração. Quando eu dar algo para alguém, ajudar alguém, Deus vai olhar para o meu coração. Lembra que o Senhor falou? Quando deres algo a alguém, não toque trombeta. Graças a Deus ninguém faz isso aqui, amigos? Só um exemplo. Não toque trombeta. Para quê? Para que não venhamos receber o nosso galardão. Então tem hora, irmãos, que não é as nossas atitudes, é o que está no nosso coração. Eu posso dizer que eu te amo e na verdade te odeio. Quantas vezes acontece isso? Tem um tal de abraço tamanduá, né? As uniões. Ah, eu te amo, fulano. E aí o que a Bíblia fala? Que devemos ser sinceros uns com os outros. Falar a verdade uns com os outros. Eu falo com minha esposa direto em casa. Ela conversa comigo desde o início e falei com ela. Eu sou extremamente sincero. Eu oro a Deus para minha sinceridade não ser aquela sinceridade que machuca as pessoas. Mas se quer uma opinião sincera, é a minha. Se fosse você, se uma irmã falar assim, pastor, eu cortei o cabelo. Deu opinião, vou falar. Pastor, o que você acha dessa roupa? Eu vou falar. Por que eu sou sincero, irmãos? Vamos falar a verdade uns com os outros, vamos ser fiéis, amigos fiéis. Quantas amizades são perdidas por causa de atitudes erradas e intenções erradas? Aqui é um manual para vivermos em unidade aqui na terra. Eu vou te falar algo para você. Lá não vai precisar de uma Bíblia escrita, porque lá no céu vai ter o próprio Deus falando conosco. Mas aqui é um manual de como agradar a Deus, de como ter uma vida que agrada ao Senhor. Então que nesse ano, irmãos, possamos ser pessoas que venham trazer outras pessoas para Cristo, para a glória de Jesus. E eu quero ficar aqui, nessa palavra. Não é eu que vou te mudar. Eu posso orar para Deus te mudar. Eu posso falar do amor de Cristo. Eu posso falar a palavra do Senhor. Mas nessa noite é o Espírito Santo que está te mudando. É Deus que está abençoando. Começa as atitudes. Da atitude do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. Do pai para com o filho, do filho para com o pai. Eu falei outro dia sobre honra, como a mulher trata o esposo, como o esposo trata a mulher. Agora à tarde eu não me senti bem. Aí eu vim dirigir, a gente foi no açaí. Aí eu fui deitar, a mulher, bora pro Uber. Eu falei, não, vou ficar aqui, daqui a pouco estou melhor. Deitei, por mês de 1 hora de relógio, mais ou menos. Aí eu levantei e falei, Deus, estou curado, vou para a igreja. Mas é um cuidado, irmãos. Você vai saber quem são os seus melhores amigos. É no momento que você tiver um problema, ou que você estiver doente. Você vai saber o valor de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma pessoa próxima. E quando tudo está bem, as pessoas muitas vezes estão ali. Mas quando a situação aperta, é quem está do teu lado, que geme por você e que ora por você. Amém? Então, Deus está trabalhando. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. É uma mensagem de reflexão para as nossas vidas. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Pode ser você, pastor, a mensagem precisa uma mensagem mais para cima, uma mensagem de vitória. Lembrei do pai do irmão Clécio que está nos visitando hoje. Eu que eu falei da mãe de pilão, falei aqui, irmão, da mãe de pilão, desse tamanho aqui, a panela de pressão, desse tamanho. Se o tempero for forte, o povo acaba, fala, meu Deus do céu, que comida forte é essa? Eu lembro quando eu levava alguém para comer na casa de minha avó, ela fazia buchada, rabada. Aí quando a pessoa sentava assim, batia a suadeira, eu falei, pode não. Deus, te adoramos desse Pai nessa noite, Pai. Queremos pedir que o Senhor venha abençoar, Senhor, Pai.
Pedir que o Senhor venha derramar do teu poder, da tua graça, do teu milagre, Senhor Pai. Deus, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Muda-nos, Senhor. Que possamos olhar para nós, Senhor. Saber que não somos perfeitos, meu Deus, mas temos um Deus que trabalha em nós. Que trabalha dentro de nós, Senhor Jesus. Deus, abençoa a vida da tua filha, Pai. A Deus, abençoe de uma forma grande, Pai. Deus, faça, meu Deus, Pai, uma grande obra, Deus. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Trabalhe em nós, Senhor, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Quero te louvar, Senhor. Senhor, trabalhando em nós, Senhor. Deus, eu estou trabalhando através de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor.